Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês um giro de notícias e informações sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Olha, já vou logo falando de cara. Tem polêmica pra caraca nesse vídeo aqui, ó. Tem a venda do Wesley. Eu não falei errado, não. Você achou que ia falar do Lohan? Mas eu vou falar do Lohan também. Tem a venda do Lohan, que tá causando muita polêmica entre os torcedores do Clube de Regatas do Flamengo, torcedores, conselheiros, muitas pessoas insatisfeitas com essa venda do Lohan. Também quero falar com vocês sobre a renovação de um zagueiro que não quer ficar no Flamengo, não, patrão. Tô falando do Cleiton. Cleiton não quer ficar no Mengão, queridão, e eu vou contar para vocês o motivo disso. Bom, tá vendo? Tem muita coisa pra gente conversar, né? Então, pai bola, rapidinho, se inscreva aqui no nosso canal. Pai bola, bem rápido. Se inscreve aqui, clica no sininho, verifica se a opção toda está marcada. Se não tiver, marca para você receber notificações dos nossos vídeos. Curta, comenta, compartilhe e recomenda o nosso canal. Quanto mais você falar sobre o Fabrício Lopes e o Resenha Rubro-Negra, mais chances nós teremos de termos novos inscritos aqui. E crescer é importante e fundamental para a gente continuar trazendo a informação. Doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. Mas olha só, a via aqui é de mão dupla, parceiro. Você me ajuda daí, eu te ajudo daqui. E sabe como? Recomendando parceiros que a gente confia. E a Mais Ágil é um desses parceiros que a gente confia. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS, que vai te ajudar rapidinho, pegar aquela grana, que é sua mesmo, que está parada lá, e transformar na sua solução financeira para aquela dívida ou para aquele investimento que você quer fazer. Para isso, basta você ligar no 55-99212-9983 ou então clicar em um dos links que está aqui na descrição do vídeo. Assim, os atendentes da Mais Ágil vão rapidamente resolver o seu problema financeiro através do seu FGTS que está parado lá. Fechou? Vamos falar sobre o Mengão, queridão? Bom, primeira coisa, pessoal. Saiu um estudo lá da Europa falando sobre as maiores torcidas do mundo. Nível global, tá? Porque aqui na América do Sul é moleza, né? A gente sabe que nós temos a maior torcida. Mas e a nível global? Quem é o clube mais popular? Olha, apesar de não concordar com os números aqui apresentados, mesmo com os números que a gente tem, ainda assim a gente ficaria para trás, né? Os clubes mais populares do mundo são o Barcelona, da Espanha, com 58,2 milhões de torcedores. Eu não concordo com esses 42 milhões que está mostrando aqui, não. A gente já passou disso faz tempo, tá? São 45 milhões. Mas se os caras erraram na nossa contagem, pode ter errado na contagem do Barça também. Então deixa quieto. Na terceira colocação vem o Chivas, de Guadalajara, no México, com 33,8 milhões de torcedores. O Corinthians vem aqui, ó, na quarta colocação com 33,2 milhões de torcedores. Real Madrid, time do Vinícius Júnior, 31,3 milhões de torcedores. United da Inglaterra, 30,6 milhões de torcedores. América do México, 26,4 milhões. Chelsea, Inglaterra, 21,4 milhões. Borussia Dortmund da Alemanha, 23 milhões. Bayern de Munique, time do Rafinha, já foi o time do Rafinha, 20,7 milhões de torcedores. Apesar de discordar dos números, a gente está numa boa colocação a nível global, né, nação? E essas pesquisas, que não são encomendadas pelo Flamengo, óbvio que não, são pesquisas que saem lá na Europa, que eu estou trazendo para vocês aqui, porque aquelas aqui do Brasil é bobagem, é chovendo molhado. Elas fazem uma divulgação muito grande do clube. Afinal de contas, quando um jornal grande lá na Europa traz uma pesquisa dessa, cria, no mínimo, uma curiosidade do torcedor europeu para saber quem é o Flamengo. Outro dia, o filho do Cristiano Ronaldo, mais velho, estava lá no sofá curtindo a vida com a camisa de quem? De quem? De quem? Do Mengão, queridão. Então, assim, as portas do mundo estão abertas para o Flamengo. E o Mundial de Clubes, não, Mundial não, o Super Mundial de Clubes tende a escancarar ainda mais para o Flamengo o mundo todo. Olha, gente, e é por conta do Super Mundial de Clubes que o Wesley e o Flamengo não aceitaram a proposta do Zenit, da Rússia. Aliás, tem muita gente falando assim, o Zenit comunicou ao Flamengo que desistiu da contratação do Wesley, mas no meio do ano vai tentar de novo, com valor fixado em 30 milhões de euros. O Zenit, só entre nós aqui, parceiro, tem isso não, meu patrão. Não, 30, tá doido, 30, nem se fosse à vista no Pix.
Não. O que acontece é o seguinte, pessoal, a janela de transferências na Rússia ainda está aberta, até dia 20 de fevereiro, tá? Então não tem essa que o Zenit desistiu, não. O que acontece é que o Flamengo e o Wesley têm um plano. O plano é botar o Wesley para jogar o Super Mundial de Clubes. O plano é esperar a próxima convocação da seleção brasileira. Aí o Wesley vai para a seleção, disputa o Super Mundial de Clubes, faz aquela apresentação e aí sim o Flamengo conseguiria valores mais reais, mais condizentes com aquilo que o Wesley vale. O Flamengo espera vender o Wesley, se tudo correr dentro dos conformes, ali por baixo em 40, 45 milhões de euros. Sabe por quê, pessoal? Os grandes clubes do mundo hoje sofrem com a ausência de um lateral, seja esquerdo, seja direito. E o Wesley é a concepção do lateral brasileiro, do lateral habilidoso, do lateral que sabe recompor e sabe atacar. Esses critérios, esses adjetivos que essa joia rubro-negra tem, serão potencializadas no Super Mundial de Clubes. E aí, o céu é o limite para o Mengão queridão. E o Wesley bem sabe também que uma coisa é jogar no leste europeu, na Rússia. Outra coisa é ele aguardar um pouquinho e poder receber, de repente, uma convocação, porque o Real Madrid não chama, convoca. Do Real Madrid, Lucas Vázquez, que é o lateral direito do Real Madrid, me parece que nem lateral é. Ele é meia atacante e está improvisado ali. Os caras estão com uma dificuldade danada para conseguir um bom lateral. O Wesley é jovem, é bom e tem tudo para deslanchar ainda mais na carreira. Esse é o plano do Flamengo. Então, Zenit, vai plantar batata, vocês desistiram nada, é o Flamengo que não quis negociar com vocês. O que vocês acham sobre o planejamento do Flamengo para o Wesley? Porque a gente sabe, o ideal seria segurá-lo aqui, mas não dá. Vão chover propostas porque o moleque está jogando muito. E o moleque agora é pai. Fiquei sabendo que ele voltou com a sua antiga companheira, com a mãe da menininha, a Amanda, mãe da Alice. Então agora ele está meio que focado na família, querendo... Tá sensacional. A bola já era muito grande. A cabeça agora ficando boa, vai dar tudo de bom pro Wesley e é isso que a gente torce para cada um dos crias do Mengão queridão. Aliás, tem uma grande polêmica aí envolvendo um cria, que é o Lohan. Porque o Flamengo acertou hoje a venda do Lohan para o CSKA da Rússia. E tem muita gente achando que o Flamengo não deveria se desfazer dos crias assim. Tem gente até culpando o Felipe Luiz, que não deu oportunidades para o Lohan. Como se o Felipe Luiz tivesse chegado no Flamengo no ano passado, quando ele se tornou treinador do Sub-17 ou treinador do profissional. O Felipe Luiz está no Flamengo desde 2019. Acompanha e acompanhou a carreira todinha do Lohan, desde o começo, 2019 até agora. 2019 ainda nas categorias inferiores do Flamengo, até ele ir passando por todas as categorias e chegar agora nos profissionais. E o Felipe não quis trabalhar com o Lohan. Por quê? Porque o Lohan não quer ser o jogador profissional de futebol. Ele quer ser jogador de futebol. E tem uma diferença entre ser jogador de futebol e ser jogador profissional de futebol. O Felipe não é obrigado a se sujeitar a todas as criancices, infantilidades e irresponsabilidades de jogador nenhum. Ele pensa no profissionalismo do Flamengo e ele tem que dar o exemplo. Se ele aceita do Lohan, daqui a pouco ele vai ter que aceitar do Matheus Gonçalves, daqui a pouco ele vai ter que aceitar do Iago, daqui a pouco ele vai ter que aceitar do Pablo Lúcio e ele não vai aceitar de ninguém. Então o recado foi dado. Escreveu, não leu, o pau comeu. O Boto falou, quem não se adequar à nossa maneira de trabalho, tá fora. Parece cruel, mas é assim em toda empresa. Se você não fizer, ou se você não cumprir todos os mandatos da sua empresa, tudo que for regra da sua empresa, você está fora. E o Felipe tentou muito, insistiu. No treino de ontem, no treino dessa segunda-feira, haviam 10 crias jogando entre o time reserva e o time titular. Oportunidades o Felipe está dando. O artilheiro do Campeonato Carioca esse ano é o Wallace Ian, que recebe oportunidades do Felipe Luiz. Sem contar no Pablo Lúcio que encantou todo mundo com oportunidades do Felipe Luiz. Vou falar o que do João Vitor? Vou falar o que do Daniel Salles? Vou falar o que de toda a molecada? Guilherme, Felipe Tereza. Felipe Luiz está dando oportunidade sim. E não é o Felipe Luiz que fez com que o Lohan fosse vendido. Primeiro, a proposta do CSKA chegou nas mãos do Flamengo pelo próprio Lohan. Segundo, o Lohan queria sair do Flamengo porque ele acha que ele é bom demais e que em outro clube ele vai receber oportunidades que aqui, injustamente, o boleiro não recebe.
Então o Felipe Luiz, gente, ele tem que ter comprometimento com o Flamengo. Não com a torcida e nem com o jogador, muito menos com o jogador. Escreveu, não leu, patrão? O pau comeu. O importante é o Flamengo estar lá em cima. E é por isso que o Flamengo está vendendo o Lohan. Algumas pessoas estão polemizando pela falta de caixa. De estar vendendo o Lohan por 8,5 milhões de euros pela falta de caixa que a gestão anterior deixou no Flamengo. Mas não é só isso. Por que o Flamengo não emprestou o Lohan ao invés de vender? É o caixa. Está querendo fazer dinheiro, está querendo ficar endinheirado. Não, pessoal. Não apareceram propostas de empréstimo para o Lohan. Só apareceram propostas para venda. Uma, inclusive, para venda. Você vai fazer o quê? Você vai obrigar o São Paulo a pegar emprestado do Lohan? Você vai obrigar o Corinthians, o Grêmio, o Benfica? Não dá. A proposta que apareceu foi essa, trazida pelo Lohan, e sem o comprometimento que o Flamengo espera. Pode virar um grande jogador, mas da mentalidade hoje não é. Vale lembrar que o Flamengo vai ficar com 20% dos direitos federativos do Lohan. Então, numa eventualidade de uma venda da Rússia para uma outra equipe na Europa, ou dentro da Rússia mesmo, 20% ainda do Flamengo. Sem contar com aqueles 2,5% de clube formador que o Flamengo vai ter em cada operação relacionada ao Lohan. Pergunta. Sobre o Lohan, o Flamengo agiu certo? Ou depois de toda a minha explanação, você ainda acha que o Flamengo agiu errado? Coloca o motivo daquilo que você pensa sobre essa negociação. Aí para vocês verem, né? Outro cria não quer ficar no Flamengo, que é o Cleiton. O zagueiro Cleiton teve a aprovação do Felipe Luiz pela continuidade do seu contrato, que termina agora 31 de dezembro. O Flamengo chamou o moleque para conversar e o moleque disse não quero renovar com o Flamengo. Tá vendo, Fabrício? Tá toda a molecada quer sair porque o Felipe Luiz não dá oportunidade. Não, o Cleiton foi chamado para os Estados Unidos, inclusive, para substituir o Léo Pereira. Oportunidade ele recebeu, vem recebendo, e é um baita de um jogador. Tá? Agora, o que acontece? Com o contrato até dezembro, o Cleiton, nos últimos 2 anos, recebeu proposta do Hannover, da Alemanha, recebeu proposta do Benfica, de Portugal, do Porto, mais recentemente, do Bragantino também. Bom, os clubes europeus, eles gostam de contratar joias, jogadores jovens, até 20, 21 anos, mas eles não gostam de pagar nada. Até eu, que estou mais bobo, também não gostaria, não. No caso do Lohan, do Benfica, Hannover ou qualquer outra equipe que já esteja em contato com o estado do Lohan, querem o Lohan de graça. E o Lohan sairá no final do ano de graça para jogar numa equipe europeia no ano que vem. Só quem toma na churupeta é o Clube de Regatas do Flamengo. Agora você que está achando assim, vai perder o Cleiton, baita de um zagueiro e tal, ele é isso tudo sim. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o Iago. O Iago, nesse momento, está servindo a seleção brasileira e ele joga demais. O zagueirão, gente, ele tem tamanho, forma física, força e técnica. Só isso já bastaria para ele ser uma das principais promessas da zaga do Brasil. Além disso, o homem ainda é um líder. É um líder no Flamengo e está sendo um líder na seleção brasileira também. Gente, João Vitor é bom jogador. Felipe Luiz elogiou. Pessoal, agora vamos falar do assunto que mais está chamando a atenção de vocês, que é o assunto que está na Thumbnail. Manchester aceita emprestar Casemiro ao Flamengo. Bom, essa é a manchete de praticamente todos os jornais esportivos da Inglaterra. Isso porque o Manchester já separou, inclusive, a bagatela de 50 milhões de libras para substituir Casemiro e Eriksen. E eles já têm alguns nomes de jogadores mais jovens para poder comprar na janela de verão, que é a janela do meio do ano. O Casemiro, pessoal, tem contrato com o Manchester United até dia 30 de junho de 2026. E o Manchester realmente topa emprestá-lo, pagando partes dos salários. Ainda não se sabe que parte de salários que são essas, mas eles aceitam, porque o salário do Casemiro é o maior salário do Manchester. Então, se os caras pagarem 50%, não tem jeito do Flamengo compensar os outros 50%. Mas o Flamengo pode conversar com o jogador, para o jogador aceitar, abrir parte dos outros 50% e receber aquilo que o Flamengo pode pagar por ele. Se isso acontecer,
aí o Casimiro pode realmente se tornar jogador do Flamengo. O Flamengo não está sozinho nessa parada. O Flamengo fez uma consulta à United sim, entre o dia 25 e 28 de janeiro. Eu reportei isso para vocês no dia 30. E o Casimiro é o plano 3 do Flamengo. O primeiro é o Jorginho. Os embrólios do Lucas Paquetá acabam tirando ele da briga para vir para o Flamengo, pelo menos momentaneamente, pelo que a gente já soube de informação, mas o Casimiro está nos planos do Flamengo, sim. E tem muito a ver também com o desempenho que o Alan vai apresentar nesses primeiros 6 meses. Se o Alan arrebentar, pode ser que o Flamengo não procure pelo Casimiro no meio do ano. Se o Alan continuar irregular, aí a ideia do Flamengo, inclusive, é negociar o Alan no meio do ano e trazer o Casimiro. Como eu disse, o Flamengo não está sozinho nessa parada, não. Há clubes mexicanos interessados, a MLS tem interesse e o Palmeiras também tem interesse e andou sondando o Casimiro. O Palmeiras, inclusive, pode trazer o Vitor Roque, ainda nessa janela. Está tentando conversar lá com o Barcelona, para o Barcelona se acertar com o Betis, para eles tentarem trazer o Vitor Roque. Mas voltando no Flamengo, o interesse do Flamengo no Casimiro existe, o interesse do Manchester em emprestar o jogador existe, mas as conversas só devem ser intensificadas mais próximo da janela de verão europeia, mais próximo do Super Mundial de Clubes e dentro dessas referências que eu acabei de passar para vocês. Casimiro seria um bom reforço? Você trocaria o Casimiro pelo Alan, não mandando o Alan para o Manchester, mas negociando o Alan e trazendo o Casimiro? Uma das coisas que vale a pena ressaltar, que vale a pena vocês entenderem. Casimiro seria emprestado, caso o Flamengo queira e chegue num acordo com o jogador e com o clube, coisa que ainda não está em andamento, de junho desse ano a junho do ano que vem. Uma temporada, tá? Aí ele fica livre no mercado. E se tudo desse certo no Flamengo, ele ficaria em definitivo no Flamengo, sem o Flamengo ter que pagar 1 centavo ao Manchester United. Seria uma boa estratégia para ter um reforço no meio de campo? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Nação, essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. A qualquer momento eu posso voltar. Por isso é importante a sua inscrição e também você clicar no sininho e marcar a opção todas. Tamo junto e misturado? Obrigado por tudo, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.